Oi, pessoal. Desde tempos imemoriáveis, os eclipses acabam mexendo com a imaginação da humanidade. Na antiguidade, as pessoas diziam que eles seriam portadores de maus agouros e coisas desse tipo. Mas o que acaba sendo a verdade é que, de um certo modo, a gente ainda traz isso dentro da nossa formação. Essa questão de, por exemplo, existe um astro que é o Sol, e ele está na sua plenitude, e de repente ele some por alguns momentos, ele acaba sendo ofuscado. Isso acabava fazendo, né, com que essa ideia de repente o dia que se torna noite acabasse mexendo com a imaginação das pessoas. E na verdade, em termos de astrologia, o eclipse ele acaba sendo algo bastante interessante. Por quê? Né? Porque ele vai determinar alguma coisa que vai acontecer ou alguma coisa que vai ter uma duração de aproximadamente 6 meses. Ele é o pontapé inicial de algum novo momento, de alguma nova etapa, que com certeza acabará mexendo muito com a vida da gente aqui no nosso planeta Terra. Quando a gente teve a questão da pandemia e a gente achava que a partir do momento que viesse a vacina, a gente teria paz finalmente e tudo voltaria a ser como era antes. Depois veio a vacina e a gente descobriu que não era bem assim. Quando depois da vacina vem as eleições e a gente acaba achando que finalmente, após o pleito do dia 30 próximo, seja lá qual for o resultado, a gente voltará a ter paz novamente. Se vocês estão pensando isso, eu sinto muito em dizer, porque esse eclipse que está que está acontecendo agora, ele vai nos levar a um período de bastante turbulências, segundo aquilo que a gente percebe quando a gente olha o mapa astral desse evento. Primeiramente, é interessante a gente entender o que vem a ser esse eclipse, né? Ou todos os eclipses, né? Os eclipses eles acontecem quando a Lua se interpõe entre a Terra e o Sol. O que acaba fazendo com que? Acaba fazendo com que uma sombra seja projetada no planeta Terra. E essa sombra ela acaba percorrendo uma determinada parte do globo. E costuma-se dizer que essa parte que acaba sendo percorrida por essa sombra vai ser aquela que vai perceber melhor os efeitos desse eclipse. Quando a gente olha para o céu e a gente vê esse movimento, o que acaba acontecendo, né? No momento nós estamos vendo o sol, estamos vendo a luz, a claridade, o espiritual. No outro, a gente está vendo a parte escura da lua. Ou seja, a gente está vendo o psiquismo, a gente está vendo os medos, a gente está vendo a insegurança. Todos esses aspectos lunares negativos, né, que representam aquelas questões das nossas emoções não trabalhadas, os nossos aspectos que precisam ser vistos, que precisam ser resolvidos e coisas desse tipo, acabam, de um certo modo, sendo levantados no período em que esse eclipse acontece. Isso acaba se projetando sob uma forma de sombra, e essa sombra vai percorrer uma determinada região, fazendo com que exatamente essas questões todas elas acabem aflorando dentro do período de vigência desse eclipse. O que acontece, porém, né, quando a gente vai ver por onde vai passar essa sombra, então ela vai começar lá pelo Oriente Médio, vai passar pela Ucrânia, Rússia, Sibéria, ou seja, né, essa parte mais tranquilinha do globo vai ser bastante ativada nesse momento. Então, as questões que estão relacionadas principalmente àquela parte do nosso planeta, elas vão ser trazidas à tona. As questões de poder, aquilo que está escondido, aquilo que está oculto. Por quê? Né? Porque esse eclipse está acontecendo em Escorpião. Escorpião vai nos falar de tudo aquilo que está no submundo, tudo aquilo que está nas profundezas, tudo aquilo que a gente não vê, tudo aquilo que a gente tem medo de ver ou a gente não gostaria de enfrentar. Ele vai representar sempre a visão de alguma coisa infernal, no sentido de que vai nos obrigar a ver algo que nós, de boa vontade, não estaríamos nem um pouquinho dispostos a ver. Isso tanto
com a nossa questão individual, como também na questão coletiva de todo o nosso planeta. O que acaba acontecendo dentro desse momento, né, que é bastante interessante, lembrando que o eclipse ele representa a conjunção do Sol com a Lua no mapa astral, ou seja, né, isso só vai acontecer durante uma lua nova. O que acaba sendo interessante é que nessa conjunção exata do Sol e de Lua nós temos Vênus também. Nós temos Sol em Escorpião, nós temos Lua em Escorpião, nós temos Vênus em Escorpião. A Vênus em Escorpião ela é sedutora. A Vênus em Escorpião ela é manipuladora, ela é possessiva, ela é ciumenta. Ela acaba sendo algo assim que vai usar de todas essas ferramentas de sedução para conseguir tudo aquilo que ela quer. Tá? Vênus em Escorpião, a gente poderia dizer uma Dalila, uma Mata Hari ou alguma coisa desse tipo. E o que acaba acontecendo também é que essa Vênus está junto com a Lua. A Lua em Escorpião, ela é tremendamente instável, ela é vingativa. A Lua ela sempre está olhando para o passado, ela sempre está procurando vingança, mas a vingança da Lua em Escorpião é aquela vingança de morte, é aquela vingança tremendamente destruidora. Tá? Por quê? Porque a Lua é um planeta bastante passional e quando ela entra em Escorpião, que é um signo bastante passional, essa instabilidade emocional, essa passionalidade, ela acaba aumentando, ela acaba sendo exacerbada. Por outro lado, esses aspectos, eles vão estar muito harmônicos com Marte em Gêmeos. Gêmeos, como vocês sabem, ele significa a comunicação, e Marte em Gêmeos significa uma comunicação incisiva, significa o lutar através da palavra. O que a gente percebe então aqui, a questão da palavra, a questão da comunicação, sendo usada para seduzir, para vingar ou para coisas desse tipo, para conseguir aquilo que quer a todo custo, já que Escorpião ele vai dizer assim que os fins justificam os meios. Então a gente percebe que esses aspectos, né, eles acabam sendo assim bastante exacerbados. Por outro lado, o que acaba acontecendo? Fazendo tensão a isso, temos o nosso Plutão em Capricórnio. Capricórnio representa a estrutura do poder. Capricórnio pode simbolizar a política? Pode. Capricórnio representa o poder patriarcal, representa a pátria, representa a autoridade, representa coisas assim. Então, o que a gente percebe? A gente percebe tudo isso que eu acabei de dizer, né, em relação às ideias, às vinganças, às seduções, etc., né? A palavra sendo usada, direcionada a isso, porém tensa com essas questões capricornianas, né? Já que Plutão em Capricórnio, ele está fazendo uma revisão profunda do poder. O que deve ficar, o que não deve. O que deve morrer e o que deve permanecer. Ele acaba sendo, né, um planeta associado à questão de regeneração ou à questão da morte também. Ou seja, ele acaba sendo um planeta que revira bastante as questões relacionadas aos signos por onde ele está passando. E Plutão é o regente de Escorpião. E o nosso nó do sul, que está em Escorpião também, acaba ativando bastante essas questões. Vocês lembram quando eu falei para vocês dos nodos lunares, né? Que a gente tem os eixos, e esses eixos eles acabam, de um certo modo, se revezando a cada ano e meio, mais ou menos, e que a gente entraria no momento em que nós estaríamos com o eixo sul em Escorpião e o eixo norte em Touro. Ou seja, né, uma profunda revisão de valores. E eu falei para vocês também que por conta das questões do eixo, todos os nossos medos, todas as nossas inseguranças, todas as nossas inquietações, elas iriam aparecer. Né? Então, esse aparecimento dos medos, das inseguranças, das inquietações, essas questões de manipulação, essas questões de poder, essas questões de vingança, né? Todas elas assim bastante tensas com a transformação que Plutão precisa fazer em Capricórnio.
bastante tensas com aquilo que precisa ser revisto, bastante tensas com aquilo que precisa ser trabalhado, precisa ser tratado ou precisa ser modificado, antes que Plutão entre em Aquário, já em março do ano que vem. Em contrapartida, nós temos um Saturno em Aquário, né? Ou seja, ele está de certo modo domiciliado, preparando o novo. E ele acaba fazendo um aspecto super bonito, um aspecto harmônico com o planeta Marte em Gêmeos e o planeta Mercúrio em Libra, que representa a diplomacia, que representa a palavra usada, de certo modo, para manter o equilíbrio, a paz e a harmonia. Isso, no meu entender, acaba assegurando para nós que, apesar de todos esses conflitos e de todas essas questões, as bases para o novo elas estão sendo bastante sedimentadas, bastante fortalecidas, já que o Saturno ele acaba representando tudo isso. Porém, esse Saturno tenso com Urano em Touro, né? E esse Urano junto com o nó do norte, né? O que ele representa aí, né? Urano ele traz muita inquietação, ele pode trazer muita ansiedade. Urano ele quer transformar as coisas, Urano quer modificar, mas ele está num signo que acaba sendo um signo muito inseguro, no meu entender, e cuja regente está em Escorpião, planejando aquelas vinganças, ela está possessiva, né? Ela está manipuladora, né? Ela não está querendo abrir mão daquilo que precisa abrir mão para que esse novo, para que essa nova estrutura, ela possa acontecer, ela possa se transformar, ou ela possa finalmente se realizar. E esse conflito acaba mexendo muito com o nosso Saturno, né? Que, como eu já disse, está estruturando as bases para o novo. No meio de tudo isso, nós temos tenso também com essa questão toda, o Netuno retrógrado em Peixes. O Netuno em Peixes ele está domiciliado. O Netuno é a entrega, é o sonho, é o romantismo, é o idealismo. Mas o Netuno retrógrado em Peixes, ele acaba ficando confuso, ele acaba ficando perdido. Ele pode se sentir enganado, ele pode se sentir iludido. Por quê? Né? Por essas palavras, por essas seduções, por essas promessas, por esses aspectos todos, né? Que acabam envolvendo toda essa movimentação planetária. E também nós temos um Júpiter retrógrado entrando em Áries. Áries representa o novo, né? O novo momento, uma nova caminhada, algo que precisa ser disparado, é algo que precisa começar a acontecer, caminhar. E o Júpiter, que no meu entender é aquele que representa a fé, representa o otimismo, representa uma maneira positiva de ver as coisas, ele está retrógrado dentro desse aspecto. Simbolizando o quê? Talvez uma falta de fé, uma falta de esperança, simbolizando uma descrença em que algo novo possa vir e que algo novo realmente possa nos transformar. Quando a gente percebe tudo isso, né, a gente, então, logo de cara, a gente pode falar a questão das mídias, da sedução, da manipulação, né, as notícias, elas sendo conduzidas, talvez de modo enganador, ou talvez de modo tendencioso, né, e fazendo com que a gente, diante de tudo isso, a gente comece a ficar confuso, a gente comece a ficar perdido, a gente comece a ficar incrédulo. E diante disso, os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas incertezas, os fantasmas do passado sendo erguidos. Então eu acredito que muitas coisas ligadas a escândalos de todos os tipos, muitas coisas inesperadas, elas venham a aparecer ainda. E que apesar a gente estar aí num momento bastante importante ligado à questão das eleições, isso indica, no meu entender, que a gente vai ter bastante instabilidade ainda nos próximos 6 meses. Em relação ao Brasil, isso acaba sendo bastante interessante. E não só a questão das eleições,
mas é importante a gente lembrar que a República é escorpiniana. E se alguém tem dúvida disso, basta ver a história da nossa República, que na verdade ela é sempre marcada de uma sucessão de golpes. Aliás, né, o seu surgimento já começou a partir de um golpe. Logo nos primeiros anos da República, ela já foi alvo de conflito dos seus próprios idealizadores. E a gente vai, conforme eu já disse, no decorrer da história, percebendo, né, como que as coisas vão acontecendo. Os processos de ditadura, os processos inesperados. Todas as vezes que um líder ele acaba sendo, de um certo modo, aclamado, acaba sendo conduzido ao poder de uma maneira em que a gente acredita que aquilo vai ser uma maravilha, né? A gente percebe que as coisas elas acabam não acontecendo da maneira como a gente acreditou. Sabe? Isso vai acontecer com o Vargas, isso vai acontecer com o Jânio Quadros, isso vai acontecer com o Collor, e a gente não deve citar depois disso, né? Mas a gente percebe, né, claramente, né, que sempre que existe essa questão de um líder aclamado que surge, as coisas elas acabam se revertendo, não da maneira como a gente acabava imaginando. Por quê, né? Porque exatamente essas questões daquilo que está escondido por trás do poder, elas acabam sempre aparecendo, elas acabam sempre se mostrando. Principalmente isso depois que Plutão entrou em Capricórnio, quando essas questões acabaram ficando mais exacerbadas ainda, já que esse é o planeta da limpeza e ele está passando pelo signo que representa o poder. Conforme a gente pode entender, eu acredito que dias bem agitados virão a ocorrer, independente do resultado das eleições. Eu acho legal a gente sempre firmar isso aqui no canal, porque quando a gente faz uma leitura de um mapa, a gente não pode ser tendencioso de modo algum, já que o universo, né, é tendencioso, já que essa questão do bem e o mal é alguma coisa que existe só aqui na nossa cabeça, só aqui no nosso plano, já que nos planos universais esse conceito não existe. Então, a gente precisa entender que esses astros ou que esse movimento celeste, ele acaba dizendo, ele acaba apontando, ele acaba nos direcionando a uma lição que a gente vai ter que viver, que a gente vai ter que aprender, ou que a gente vai ter que realizar, quer a gente queira ou a gente não queira. O que é interessante é que a gente acha que aqui no Brasil a gente está polarizado, né? Essa questão política realmente está bastante difícil, mas quando a gente vê o eclipse atuando no planeta e ele levando a sombra para aquela região da Rússia, da Ucrânia, do Oriente Médio, né, que são as regiões que provocam mais instabilidade no âmbito planetário como um todo, o que a gente acaba percebendo, né, é que a questão não está dentro daquilo que a gente gostaria que acontecesse, ou daquilo que a gente não gostaria, né? A questão não está nas nossas mãos. E é sempre importante a gente entender que tudo aquilo que acontece aqui embaixo é reflexo do movimento que acontece em cima. E eu acho muito importante que a gente compreenda, que a gente tenha essa consciência, que a gente não fique colocando a culpa ou em um, ou a culpa em outros, e que a gente passe a ver a história à nossa volta de um modo mais isento, e que a gente tenha a grande oportunidade de aprender com tudo isso, que afinal o aprendizado é o grande motivo da gente estar aqui encarnados neste plano. Conforme eu venho dizendo, uma grande transformação está acontecendo e nós estamos apenas nos primeiros passos dessa grande transformação que há de demorar ainda mais uns 30 anos para que ela possa se realizar plenamente. Então é bastante importante que a gente tenha serenidade, que a gente tenha fé e que a gente tenha confiança no processo evolutivo que nos conduz sempre para o melhor e que a gente não se deixe alarmar, não se deixe levar, que a gente não se deixe influenciar
por essas tensões coletivas que elas tendem a acontecer, essas tensões coletivas que nos rodeiam e que fazem de tudo, de certo modo, para tirar nossa paz interior, mas que a gente, através do conhecimento, que a gente, através do bom senso, a gente tenha, volto a dizer, confiança de que nós estamos sendo guiados sempre rumo àquilo que existe de melhor em termos evolutivos. Fica aí, então, mais um tema para a gente pensar. Hoje eu ia trazer um novo assunto aqui para o canal, mas no meio do caminho acabou aparecendo esse eclipse. E o eclipse, ele nunca é um evento assim que a gente pode deixar passar em branco. Então, a semana que vem, a gente volta aí aos nossos vídeos, dando continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões. É isso aí, então. Vamos que vamos, mente livre, coração leve. Espero que tenham gostado e até a próxima.